com o Espaço Público, agora conversando, como acontece toda segunda-feira, com Antônio Carlos Frachelli, economista, tratando aí, fazendo uma análise da economia no Rio Grande do Sul, Brasil e nas relações entre os países. Mas eu queria, Frachelli, te agradecendo mais uma vez a presença, começar por esse fato, né, mais importante do final de semana, foi a morte do ex-ministro, senador, ex-deputado estadual e federal, Paulo Brossard. Bem, para que o nosso telespectador compreenda, né, ele foi um tríplice coroa, né, porque ele esteve no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. Então ele participou assim nas três frentes, né. E eu acho que aquele momento de transição do Brasil, do fim da ditadura e início do período democrático, foi um período importante. De um lado, tu tinhas a Arena PDS, né, que era um partido que estava tentando mais uma vez se manter no poder, e nas prévias dentro do partido houve uma disputa entre o Paulo Maluf e o ministro dos Transportes, né, o Andreasa, e o PDS perdeu, né? O Maluf venceu, então seria o candidato. E aí era importante ver do outro lado. Do outro lado começou a haver uma espécie de transição. E o MDB na época, eu digo isso porque tem um programa apresentado pela Band, o título é FHC, a trajetória de um presidente, onde o Fernando Henrique e o Tancredo Neves contam isso, que eles perceberam que eles não tinham como fazer essa transição. Então eles foram junto aos partidos do governo e trouxeram, né, o pessoal do PFL. E então, de um momento para outro, tu tens o Sarney, que era o presidente do partido do governo, que vem para a oposição e se transforma em presidente de honra do partido. Bem, naquele momento, nessa transição, nós vivíamos essa crise política. Por outro lado, a inflação descontrolada, o Brasil sentiu necessidade de uma série de planos. Então, o Paulo Brossard convive com esse período, né? Seja na figura de ministro do governo Sarney, seja na figura do Supremo Tribunal Federal, posterior, e seja na função de legislativo, como senador do MDB, já que esteve sempre muito próximo ao senador Pedro Simon. Eu acho que é uma figura, assim, das mais renomadas da política gaúcha, e eu acho que o Rio Grande do Sul está de luto hoje. E foi uma voz, né, principalmente nesse período da redemocratização, uma voz importante, né, contra a ditadura. Exatamente. Que ele acabou inicialmente, né, apoiando e depois se deu conta do como que seria, né? De um lado, né, o país vinha da pressão pelas diretas já, que foi rejeitada. E no momento, então, que venceu o Tancredo Neves vence as eleições, se imaginava que a partir daí nós teríamos uma transição, mas quis, né, a fatalidade que ele viesse a falecer antes de assumir, e o Sarney, que era o vice, assume a presidência. Então é neste quadro em que Paulo Brossard faz também essa transição e contribui para que o Brasil possa chegar à democracia. Era um grande orador também, né? Era um grande orador, né? E era uma pessoa que escrevia muito bem, a gente é acostumado a ler todas as semanas os artigos dele no jornal. Era crítico também, um técnico qualificadíssimo, né? Sempre a opinião dele era uma opinião válida, e em termos políticos também, eu acho que o mérito na transição, né? Sim, qualquer dúvida se recorria, né, na questão jurídica ao Paulo Brossard. Voltando aqui à nossa pauta de hoje, Frachelli, nós tivemos a reunião da Cúpula das Américas, presença dos principais presidentes. Dilma estava lá, presidente Dilma, Obama, né, representantes de Cuba nesta vez. Já um momento se renova a história, então, a partir daí? Eu acredito que sim, né? Eu lembro que eu estava num programa de televisão um dia discutindo e conversando com o Pugina, né? O Pugina tinha escrito um livro sobre Cuba, e eu disse para ele naquela ocasião que eu achava que o Cuba estava pronto para a transição. Isso já faz uns 5, 10 anos, eu acho. E demorou um pouco, mas eu acho que agora é a oportunidade. E eu acredito que o Raul Castro percebeu que a maioria republicana nos Estados Unidos poderia trazer um presidente nas próximas eleições de oposição, né? E era o momento de aproveitar, talvez, essa oportunidade que o Obama estava apresentando.
O Obama não tem a maioria no Congresso, mas de qualquer maneira eu acho que ele deu início ao processo. A cúpula no Panamá foi a 7ª, estavam os 35 representantes dos países e o ponto mais importante realmente era a aproximação entre Cuba e Estados Unidos. E como é que isso está se dando? Porque a questão dessa aproximação, ela está em desenvolvimento, mas o fim do embargo, né, histórico de 50 anos, vai ter alguma dificuldade para os Estados Unidos quebrar esse embargo? Bem, foi uma surpresa, né? A gente acompanhava sempre a pressão da oposição cubana em Miami e, de repente, houve contato entre o Raul Castro e o Obama no final do ano. E depois gerou um segundo telefonema e, a partir daí, começaram as reuniões técnicas, se preparou uma pauta. Eu acho que é uma grande vitória dele. Se ele conseguir encontrar uma saída para lá o conflito da Ucrânia, talvez tenha uma posição maior ainda. Mas neste momento eu acho que é um mérito muito grande. O problema todo é que passa pela aprovação da maioria republicana. Os republicanos já tinham a maioria na Câmara e obtiveram a maioria no Senado nas últimas eleições. E eles são extremamente radicais nas posições perante o Obama. Para a questão da economia, no ponto de vista do interesse do Brasil nesta cúpula das Américas, a presença da Dilma, esse contato com o presidente Obama, isso pode trazer algum... Bem, em teoria, para a América Latina, né, eu imaginava que aquela ideia que se tinha do NAFTA, o Acordo do Livre Comércio, e o Mercosul, que era uma coisa superada. Mas no evento, o presidente Obama recebeu uma agressão muito grande do presidente do Equador, Rafael Correa. Houve a crítica seríssima também da parte da Venezuela. Eu acho que a presidente Dilma entrou assim num processo mais de aproximação, mais de convergência. Ela acertou um encontro com o presidente Obama, ela havia rejeitado um convite anterior, né, em função das denúncias de que o Brasil estava sendo espionado, mas desta vez ela reverteu essa possibilidade e, no mesmo tempo, ela pressionou o governo americano para que faça o embargo. Mas aí, como eu disse, depende da maioria republicana. Ok. Te agradeço, Frachelli. Então, mais informações no teu blog, que é antôniocarlosfrachelli.com. Exatamente. Mais informações sobre tudo isso que a gente está comentando e discutindo aqui. Agradeço ao economista Frachelli. Seguimos com o Espaço Público, destacando a instalação de novas frentes parlamentares.